Maranata? Maranata, igreja? Amém. Estamos felizes essa noite, sabe por quê? O Senhor vai fazer não. O Senhor já fez uma revolução na nossa vida, né, Michel? O Senhor está aqui, amém? Estamos felizes. Como a família cantou muito bem, o Senhor nos sonda, não é isso? Por isso Ele está aqui. Fechamos nossos olhos nessa noite. Vamos falar com o Senhor Jesus para Ele nos instruir. Maravilhoso, eterno Deus, o Deus que sonda, o Deus que cuida, o Deus que guarda, Pai. Conclamamos agora, Pai querido, que abra os portais eternos dos céus, Pai. Esteja aqui presente, todos os anjos poderosos, Pai, a sua presença, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar, Pai. Que assim como o Senhor sonda, o Senhor cura, o Senhor foi com Naamã, seja conosco, Pai, nessa semana que vai começar. Seja conosco na abrir a Bíblia, Pai, que essa palavra que for falada é sua, não é nossa, Pai. Que a voz é sua, a gente é apenas instrumentos. Nossos pecados são grandes, Pai, mas em Ti nós podemos vencer. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Palavra eterna que não se pode mentir. Diz o seguinte, Toninho, se abra para a gente, por favor. 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 5. 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 5. Cura e salvação. Nós vamos falar novamente a história de Naamã. Um grande comandante de exército sírio. Só que ele tinha um problema. Toninho vai abrir para a gente. Pode ler. Muito obrigado, irmão Toninho. Naamã tinha um problema, ele tinha uma dor real, mas buscava a cura no lugar errado. Homem honrado, sabe, Michel? Cheio de honrarias, estratégias de guerra, ensinamentos de guerra, matemática, física, astrofísica, naquela época, as munições, arcabouço militar. Ele procurou em todos os médicos, ele tinha lepra. Mas ele tinha dois problemas. Abra seus ouvidos, igreja. O que eu vou falar para você essa noite? Ele tinha lepra física e tinha lepra espiritual. Abra seus ouvidos, eu vou falar para vocês essa noite. Sabe, Ademar, muitas vezes o nosso orgulho, nosso dinheiro, nossa condição social, às vezes nos coloca a nos achar que estamos no patamar superior das outras pessoas, mas não é assim. E isso era o problema de Naamã. E agora, como Toninho leu ali sabiamente a palavra do Senhor, uma serva que foi cativa falou o seguinte: ora, se você estivesse lá em Samaria, junto ao profeta Eliseu, você seria curado. Abra seus ouvidos, igreja, mais uma vez. Aquela época, sabe, irmão Eduardo Rangel, acreditava-se que o povo que era oprimido, o Deus dele era vencido. Mas aquela jovenzinha, ela acreditava nas promessas do Senhor. Amém, igreja? E falou: olha, Senhor, olha, eu sou cativa aqui, mas vai lá para Samaria, você vai procurar o profeta Eliseu e ele vai resolver o seu problema. Falo para vocês essa noite, aonde nós estamos procurando resolução do nosso problema? É no plano de saúde, é no nosso dinheiro, Ademar, é nos melhores médicos, é só na medicina. Hoje a gente está recorrendo ao Deus de Israel. Aparentemente ali, Naamã não tinha mais nada a fazer. Ele era empenhado em várias situações de guerra, várias coisas. Para ele, então, ficou fácil. Então, vou fazer o seguinte: eu vou encher meus carros de muito ouro, prata. Vou ouvir essa jovem, que eu já ouvi falar, com certeza eu ouvi falar de Eliseu. E partiu ali para Samaria.
O processo de cura da gente espiritual, abra seus ouvidos, não é só de a pele, é do nosso coração. Às vezes a gente está 10, 20, 30, 40 anos na igreja, a gente está mesmo alicerçado na lepra espiritual do orgulho, da maldade, sabe? Se o irmão Toninho falar assim comigo, eu vou responder ele. Se o Michel fazer isso comigo, eu vou pisar no pé dele. Se o Reginaldo não olhar para mim, eu não falo mais com ele, eu bloqueio ele. Amados, vou falar uma coisa para você. Se a gente está nessa filosofia, se o Senhor não sondar o seu coração, você não vai herdar o céu. Porque o Senhor Jesus falou no Mateus, no capítulo 5, vinde após mim, aprendei de mim que eu sou manso, humilde de coração, sabe? E Naamã precisava aprender aquela lição, e aí Naamã parte agora para Samaria, pega ele, seus soldados, pega seus ouros e vai. Falo para vocês essa noite, para onde você tem partido? Quando vem desespero, quando vem angústia, às vezes a gente se torna um pouco sem ação, aonde pensar, aonde refletir, o que agir, né, Toninho? Aonde vou? Mas a gente pensa o seguinte, poxa, eu vou contratar um melhor médico, eu vou contratar um melhor engenheiro, eu. Muitas vezes a gente coloca o eu. E a gente esquece de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E agora Naamã vai até Samaria e chega lá na casa do profeta, e Eliseu, opa, cheguei agora. É agora. Eu sei que ele vai invocar uma palavra mágica, sabe, Tânia, sabe, Alberto? E eu vou ser curado, eu estou aqui. E Eliseu faz totalmente o contrário. Pega Geazi e vai. Fala para ele o seguinte, vai se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Eliseu nem saiu da casa. O que é isso? Naamã deve ter pensado, sabe, Ademar, o que é isso? Sabe, um general de guerra, um homem honrado, eu vim da minha cidade, vim para cá, onde que eu venci o povo dele. Ele nem saiu para falar comigo. Quem ele pensa que é? Quem ele está pensando, está falando com quem? Vou falar para vocês, igrejas. Quantas vezes a gente não usou essa mesma palavra, né, Raquel? Né, Mateus? Quantas vezes a gente não usou essa mesma palavra? Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Ele está pensando, está falando com quem? Agora eu falo, igreja, onde está a humildade? Deus quer curar a lepra do nosso coração, não só a lepra física. E agora o servo de Naamã falou assim, olha, Senhor, você empreendeu várias guerras, várias batalhas, o Senhor venceu. O profeta só falou para você ir para o Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Isso é difícil para o Senhor. Mas o Rio Jordão tem Darlan. Mas o Rio Jordão tem Toninho. O Rio Jordão tem o Ademar. O Rio Jordão tem Fernando. E muitas vezes a gente não quer, tem Tânia, tem Alberto. A gente não quer participar das pessoas mais simples, das causas mais simples. A gente quer grandes espetáculos. Vou falar uma coisa para você, igreja, abre seus ouvidos essa noite. Deus não quer espetáculo, Deus quer seu coração. É o Deus que sonda o seu coração contrito. Deus não quer falar para você grandes holofotes, não. Aquilo parecia muito difícil para Naamã, às vezes é difícil para a gente também, chegar para o irmão que nos fere, entendeu? E pedir desculpa. Chegar para o irmão que nos fere, mesmo que às vezes a gente esteja certo, sabe, que Satanás quer isso, sabe, igreja? Que eu brigue com o irmão Eduardo, o irmão Eduardo brigue comigo, para que eu não venha mais na igreja, para que eu atrapalhe a palavra do Senhor, sabe? E que eu viro para o vizinho do lado, ó, o irmão Eduardo fez isso comigo, não vai na igreja não. Vai para aquela igreja lá, aquela igreja é melhor, o Reginaldo canta melhor, o Reginaldo prega melhor, e a gente começa a minar coisas e atrapalhar a obra de Deus. E quando o Senhor Jesus fala, lá em Apocalipse, sabe, Fernando, que compra de mim o ouro, sabe, as vestes brancas, porque você está pobre, o colírio para que você vejas, porque você está enfermo por causa disso. Às vezes a gente pega essa história de Naamã, no novo amplo, a gente não consegue trazer para a gente quão orgulhoso nós somos muitas vezes. Se eu não for votado na comissão, sabe, para mim não serve, eu vou para outra igreja. Olha, se eu não for o primeiro ancião, para mim não serve, sabe, irmão Eduardo, não serve, pode tirar meu nome. Pelo contrário, muitas vezes a gente tem que orar para essas pessoas que foram eleitas na comissão, e se alguém vir aqui consertar a igreja, limpar a igreja, a gente tem que agradecer e orar por ela. É assim que a obra de Deus anda. E Naamã agora pensou o seguinte, eu vou tomar 7 banhos, está tudo certo. Foi o primeiro banho nada, o segundo banho nada, eu vou sair daqui. E com certeza ele deve ter visto pessoas, sabe, Miriam, que está vendo ele lá, o comandante Naamã está aqui? Que é isso? Ele é leproso mesmo, olha a pele dele. E deve ter pensado em desistir. Mas vou falar uma coisa para você, igreja.
Quando você pensar em desistir, você pensa que existe um Deus que quer curar o seu coração, amém? Existe um Deus que está ali, que quer mudança na sua vida, o seu jeito de pensar, não só da cura física, mas da cura mental, espiritual. Naamã teve que entender isso, pisar no barro, sabe, Ademar? Às vezes eu tenho que entrar no rio, às vezes a água brava, para mim chegar até a água limpinha, eu tenho que pisar no barro, não é isso? Quem já morou no interior sabe. Eu tenho que pisar no barro, dar 1, 2, 3 passos além, para chegar na água mais limpinha. E eu penso ali, naquele momento, sabe, igreja, como ficou o coração de Naamã. Aquelas guerras, tudo que ele tinha emprenhado e vencido, não serviu para nada. Vou trazer para a igreja. Muitas vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas se não for do agrado de Deus, se Deus não se agradar, não vale nada. Eu cantar um louvor bonito aqui, só para me exaltar, não é isso que Deus quer. Deus quer seu coração purificado. Um coração contrito, sabe, igreja, a serva do Senhor diz, move o céu, abre as janelas do céu. A irmã Luarte, quando ela ia pregar, ou quando ela ouvia pregar, você sabe o que ela fazia? Sabe, Manuel? Ela elegia alguém que sentava lá no canto, onde que a Miriam está, e ficava em oração pelo pregador, para que a palavra de Deus chegasse nas visitas, chegasse nas pessoas, e as pessoas entendessem o que o Senhor Jesus quer falar. Mas para isso eu tenho que estar contrito. Eu tenho que deixar a minha lepra espiritual lá fora. Eu tenho que deixar o eu lá fora. Eu tenho que deixar as minhas vitórias lá fora, mas trazer para cá só as vitórias de Deus. Muitas vezes a gente esquece, sabe, de falar o que Deus fez para nós. E assim a gente chega na igreja, pede, a gente deve pedir, mas esquece de exaltar que o nosso Deus é maravilhoso, o que Ele tem feito de bom para nós, como Ele tem cuidado de nós, sabe? E é isso que Ele quer. Não houve espetáculos, não houve holofotes, mas foi profundamente humilhante para Naamã. Naamã era um homem acostumado à honra, onde chegava era reverenciado, onde falava era ouvido, e ele não apenas buscava uma cura, mas esperava que viesse uma coisa que satisfazesse o seu ego. Abra seus ouvidos. Deus não está aqui hoje para satisfazer o seu ego, não, amados. Deus não está aqui hoje para satisfazer seu ego, não, para você vir aqui ser aclamado, não. A honra é dele, amém? A honra é dele, não é sua, não é minha, a honra é dele. Se eu venho aqui e não vejo o Espírito Santo, não permito o Espírito Santo tocar no meu coração, eu tenho que fazer uma reflexão sobre minha vida. Que às vezes o problema não é no pregador, sabe, Toninho? O problema não é no microfone, às vezes o problema é comigo. Que eu venho aqui, sabe? Eu venho ver se o pessoal do louvor cantou bonito, se estava no tom, fora do tom. Eu venho ver se ele falou direito a gramática, a semântica. Eu venho ver se ele está bem aliado, a roupa dele. Eu começo a ver defeito, ver defeito. E não olho para o meu defeito. Eu começo a ver a lepra dos outros, mas não vejo a minha, sabe? E Naamã tinha que aprender aquilo. Jesus não quer dar holofote para ninguém. E quando ele encontrou com Eliseu, ele teve que entender aquilo, que é a humildade. O preço da salvação, o preço da mudança é a humildade. Mesmo para um general honrado. Às vezes a gente associa, sabe, né, sucesso, chegar numa grande posição social, uma grande escalada profissional, maltratando, humilhando os outros. Hoje a gente vê tantos processos que a gente vê e as pessoas, o assédio, não é isso? O profissional está em alta hoje. As pessoas esquecem que o verdadeiro sucesso é com humildade. Jesus não falava gritando. Jesus não humilhava ninguém. E reunia multidões para ouvir e falar. Tanto é, amados, preciso falar uma coisa para vocês. Um filósofo ateu falou o seguinte, que por 12 homens o evangelho chegou ao mundo. E por um homem, o evangelho ia cair por terra. Mas para honra e glória para o Senhor Jesus, esse é o livro mais vendido do mundo. Amém? Amém, igreja? Porque quando a gente é exaltado, a gente é derrubado. Mas quando a gente humilha, a gente é exaltado. Deus mudou a história de Pedro, mudou a história de Naamã. Aparentemente, Pedro era um homem que confiava muito em si, confiava muito no seu talento, confiava muito na sua força. Ah, Pedro, mas ele não sabia que ele não era pedra, ele era pedrinha. Mas um dia, após negar o Senhor Jesus assim de longe, só com o olhar, fitou o olhar de Pedro e falava, eu te perdoo e eu te amo. E Pedro volta, sabe, Toninho? Pedro volta lá, foi chorar, foi pescar. Foi chorar e foi pescar. Achava que tudo tinha acabado. E começa agora a acender a fogueira. Sabe, Ademar? E vem um homem e vem falar com ele, o que você faz aí? Rapaz, você não sabe o que aconteceu, não. O nosso príncipe, o nosso profeta, o nosso Messias foi morto. Só que Pedro estava assim, tão triste, não conseguiu reconhecer a voz do Senhor. Vou falar outra coisa para vocês.
O milagre, muitas vezes, está ao nosso alcance. Basta apenas eu e você obedecer, amém? Basta apenas eu e você obedecer. E Pedro agora falou, eu conheço essa voz. Sabe, Toninho? Eu conheço essa voz. Ele deve ter mexido no peixe, no fogo ali, e olha, era Jesus. E ali aquela conversa tão maravilhosa. Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E ali Pedro entendeu. Para a gente ganhar pessoas, não é na nossa força, é na força de Deus. E numa pregação, segundo Atos 3, não é isso? Pedro converteu 3.000 pessoas. Pedro não, Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Aquele Pedro que tinha medo, aquele Pedro agora que confiava, Toninho, na força dele, agora só dependia de Deus, agora ele falava com eloquência. E agora Naamã começa a entender isso. Naamã está lá dentro do rio. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Naamã teve que entender o seguinte, que perdoar não é fracasso. Naamã teve que entender o seguinte, confessar o que está escondido, que aí ele confiava até então nos deuses assírios dele. Naamã teve que deixar o pecado secreto, abandonar essa prática, mudar os hábitos, ler a palavra e ouvir e a colocar no coração. A transformação por contemplação, meus amados. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou dar grandes passos espirituais. Se eu não falo com Jesus, eu não vou poder dar Jesus a ninguém. Se eu não sei quem é Jesus, sabe, Ademar, eu não vou poder falar de Jesus para o Toninho, porque eu não tenho Jesus. Eu sempre falo na sala, vou falar de novo. Em meio ao século 21, em meio à era da informação, nunca o povo evangélico se tornou tão analfabeto bíblico. Vocês sabiam disso? Em meio ao século 21, com muitos meios de comunicação nós temos, Bíblia online, nunca o povo se tornou tão analfabeto bíblico. Por quê? O resumo. A gente tem perdido agora a essência de buscar, escavar a palavra de Deus, sabe, amados? Achar que eu sei, eu posso, isso está muito ruim na nossa vida. E Naamã achava isso também, sabe? Mas os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus. Deus tem coisa maior e melhor para a gente, sabe? Naamã agora lá dentro do rio foi pensando, o mergulho, o segundo mergulho, o terceiro mergulho, pensou em desistir. E começou a pensar na vida dele com lepra. Começou a pensar na vida dele que os médicos não puderam dar resultado. Começou a pensar que uma jovenzinha pequena falou com tanta autoridade, sabe, Raquel, sobre um Deus de Israel que pode mudar, pode curar e mudar a história. Mas como Deus pode mudar a história se ela estava cativa? Mas ela tinha uma coisa diferente. Ela confiava nesse Deus. Sabe, amados, você tem uma coisa diferente. Você confia no seu Deus. Sabe por quê? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque Jesus diz, eu venci o mundo. Não estou falando para você, sabe, meus amados, que você vai ter vida fácil, não. Não estou falando a você que a enfermidade não vai chegar à sua porta, não. Mas uma coisa é fato, você pode vencer com Cristo. Amém? Você pode vencer com Cristo. Mesmo a gente um dia vinha perecer, mas perecer com Cristo é lucro. É isso que nossos pais do passado viviam. João Hus, Jerônimo de Praga, sabe, meus amados, Martim Lutero, Zwingli, dentre outros, os profetas apóstolos. Antes, jogada nas feras dos leões. Eu gostava muito, sabe, Raquel, para você, preciso falar para você. Eu conversava muito com Giane, quando eu frequentei a Coqueiral. E Giane sempre me falava das viagens dela. E um dia a gente conversava sobre o Coliseu Romano, onde os cristãos eram jogados ali para as feras e para o fogo, sabe? E eu ouvia ela falando com tanta veracidade, mas com aquela coisa de fé, que um dia eu quero ir em Roma. E um dia também eu quero encontrar, sabe, Raquel, abra seus ouvidos, eu quero encontrar lá no céu, aquela serva. Eu estou trazendo isso para vocês, sabe por quê, amados? Quando o Senhor Jesus muda nosso coração, você impacta as pessoas. E aquela serva me impactou. E Naamã foi impactado. Naamã começou a pensar, eu vou deixar minhas coisas. Eu quero entender desse Deus de Israel, dessa jovenzinha. E agora, aquele lago barroso, aquele rio que tinha muita gente popular, não importava mais na vida dele. Abra seus ouvidos. No momento que eu sigo ao Senhor Jesus, nada mais me importa, sabe, Cláudio? Eu quero caminhar com Ele. Não importa se a água é barrenta, sabe, Alberto? Não importa se aqui tem essa pessoa simples ou de maior condição social, intelectual, não me importa. Eu começo a olhar para Jesus. Acredito que Naamã foi dando um mergulho, outro mergulho.
ele começou a sentir algo diferente nele. Algo diferente. E algo diferente está acontecendo em mim. Quando o Espírito Santo entra em você, meu amado, algo diferente vai acontecer em você, você vai sofrer uma revolução, vai ter salvação e serviço na sua vida, que a saúde, Deus quer que a gente tenha saúde física e espiritual. E foi o 7º mergulho. Ah, meus amados, imagine você, o 7º mergulho, quando aquele homem desce e sobe, a pele como de uma criança ou de um bebê, tão bonitinho. Ah, meus amados, que alegria, que alegria. A coisa que para ele parecia mais difícil se tornou coisa mais fácil. Porque ele tinha que vencer ele mesmo o orgulho. Sabe? Vencer o orgulho. A cura dele da lepra espiritual foi vencida. O Deus que sonda, o Deus que faz uma revolução também está nos chamando hoje, essa noite, dia 26 de outubro de 2025, a gente entrar no Jordão também, para a gente tirar a nossa lepra espiritual também, e ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mergulhos. Porque cada mergulho que a gente dá nesse rio espiritual, a gente vai deixando o pecado de lado. A gente vai mudando o nosso jeito de pensar e agir, sabe, meus amados? Eu estou falando para você que está em casa também, aqui é seu lugar. Se alguém te maltratou, não tem problema, aqui é seu lugar. A igreja tem problemas, ninguém é perfeito. Mas à medida que a gente vai entrando no rio da vida do Senhor Jesus, a gente vai sendo transformado. Amém, igreja? A gente vai sendo transformado. E assim como o Naamã levantou e aquela pele estava curada, estava maravilhosa, Deus quer fazer com a nossa pele espiritual, nosso coração espiritual, sabe? E ele sai ali daquela água, sabe, amados? Sai daquela água, dando louvores, acreditando que o Deus de Israel era tão poderoso para mudar a vida dele. Esse Deus é poderoso para continuar a mudar a sua vida. A gente tem que agarrar nele, igual aquela mulher, sabe? Segurar no manto do Senhor Jesus, não importa o que fale. Aquela mulher saiu de meio à multidão e apenas tocou no manto de Jesus, ela foi curada, sabe? Eu e você devemos fazer isso essa noite. E Naamã sai agora, todo feliz, vai e foi falar para Eliseu, ai, que coisa maravilhosa, igreja, que coisa mais maravilhosa. Os servos de Naamã ali felizes, todos felizes. E Naamã fez uma coisa que me marcou muito. Os assírios adoravam alguns deuses. E agora Naamã faz o seguinte, poxa, sabe, Tony, nessa terra eu fui curado. Eu vou levar um pouco dessa terra lá para a Síria. Eu vou relembrar a cada momento que o Deus de Israel me mudou meu coração, me curou. Eu vou levar esse Deus para a Síria. Não tem como levar ele, mas eu vou levar essa terra. Essa terra está mostrando que o Senhor Jesus atuou na minha vida. Abra seus ouvidos essa noite. O que você tem levado para casa para mostrar que Deus tem atuado na nossa vida? O que eu e você tem levado no nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa escola, a nossa vizinhança, para mostrar que esse Deus que curou Naamã, agora não era só o Deus de Israel, agora é o Deus de Naamã. Olha o que a Bíblia estude, 2 Reis capítulo 5, que ele vai falar, ele vai pegar essa terra e vai levar para a Síria. Esse Deus é o Deus de Naamã, não é mais um Deus estranho. Como tem sido o Senhor Jesus na sua vida, meu amado, essa noite? Ele é o seu Deus. Ele é o Deus que tudo pode. É o Deus que muda o seu coração, que faz uma revolução. Ele é um Deus que quer falar com você, sabe? Ele quer te pegar, tá? Ele quer cuidar de você. Quer continuar a cuidar. Mas eu tenho que deixar minha lepra do lado de fora, o meu orgulho, tudo do lado de fora. Ele quer mudar o paradigma da nossa vida de pensar e agir. Ele quer mudar meu paradigma do preconceito, sabe, do irmão daqui, da irmã colar, da igreja daqui, irmã colar. Deus, se aqui você ore pelo irmão daquela igreja do lado, ore pelo perdido, ore pelo pastor, ore pelo ancianato, ore pelo diaconato, ore por toda a administração da igreja, sabe? O pastor ontem falou uma coisa interessante. Se alguém falar que está roubando dinheiro pelo bem dele, eles vão se ver, vão queimar no inferno. Mas eu preciso orar mais, para me sentir o toque de Jesus na minha vida, assim como ele tocou Naamã. Eu preciso clamar ali naquele rio. Eu preciso mudar meu jeito de pensar. Eu preciso me agarrar ao Deus do impossível, sabe, amados? Eu só vou sair daqui melhor espiritualmente no momento que eu deixar de lado as minhas coisas que me fazem cair. Eu e você sabe que faz a gente cair. A gente sabe. Às vezes a gente está 10 anos na igreja, 15 anos, 3 anos, mas alguns pecados a gente deixa lá no armário de casa. Algumas respostas a gente deixa no armário de casa. Algumas coisas a gente não quer abrir mão, sabe, Fernando? Não quer abrir mão. Eu não gosto desse irmão e acabou. Não fala comigo. Pelo contrário.
A gente não vai herdar o céu dessa forma. Se eu não for até o Fernando pedir perdão a ele. O mesmo céu que eu quero ir é o céu do Fernando. É o céu do Fernando, o céu da Iraci, da Raquel, do Alberto, do Manuel. Nossos irmãos aqui, sabe? Eu preciso hoje aprender igual Naamã aprendeu. E ele voltou todo feliz para a terra dele, porque ele encontra maravilhoso. E os deuses que ele servia, ele não serve mais. E o Deus de Israel agora é o seu Deus. Eu vou perguntar essa noite, preciso finalizar. O Deus de Israel tem sido o seu Deus. Às vezes a gente chega em casa, nossa Bíblia está lá, no Salmo 91. Mas eu vou falar uma coisa para você, amado. Se você não examinar a Escritura, você não vai ter vida eterna. Eu tenho que conhecer o pastor do Salmo 91. Eu tenho que conhecer o pastor do Salmo 23. Pode preparar o louvor, grupo de louvor, por favor, em nome do Senhor Jesus, pode vir. Eu preciso conhecer o pastor da ovelha. O pastor que sai e vai até aquela ovelha. Eu preciso aquele pastor que perdia a noite. A gente às vezes não consegue entender que a nossa mentalidade é um pouco finita. Mas o pastor às vezes atravessava desertos e vales, o frio, o calor para cuidar das ovelhas. Para que eu e você entendesse que Ele te ama e que Ele quer curar a minha cura. Muitas vezes a ovelha quebrava a perninha, sabe? E o pastor botava a ovelha nas costas e caminhava quilômetros, sabe, Reginaldo, com aquela ovelha. A salvação e serviço é isso, a saúde espiritual. A história da Naamã nos mostra isso, que Deus tem mudado, quer mudar eu e você, para a gente chegar até Ele nas ruas de ouro. E assim como Naamã, eu quero subir, quero entrar nesse rio de Jordão. A gente estudou ontem um pouquinho sobre heróis da fé, o pastor falou, mas eu acredito que nós vamos encontrar Naamã lá. Amados, nós vamos encontrar Naamã lá. Imagine ele abraçando o Senhor Jesus, sabe, Fernando, que coisa maravilhosa. E eu e você, sabe, Toninho, perguntando a ele como que foi a lepra. É o Jesus que muda. Nós vamos ouvir um louvor especial nessa noite. Nós precisamos finalizar. Eu não vou falar para você ficar em pé, mas vou falar hoje para você entrar no Rio Jordão espiritual e deixar tudo que te faz perecer, tudo que te faz não caminhar espiritualmente, tudo que te atrapalha, a gente sabe. Eu estou falando para mim, não estou falando para a igreja, não, estou falando para mim, tá, amados? Estou falando para mim. Tudo que me faz cair, eu olho para mim, eu vejo que eu preciso melhorar muito, sabe, cantora, eu preciso melhorar muito, mas não é fácil. A lepra do pecado é grande, mas com Deus nós vamos vencer, amém? Que Deus nos abençoe.